Olá a todos, tudo bem? Boa noite aí no Brasil também, porque aqui já são meia-noite e 35. Então acho que aí, pelo andar das horas, deve 15 ser para uma, Clay. 15 para uma? 15 para Meia-noite e uma. 30 e 45, então. Isso, olá, gente. Boa Olá, tudo bem? noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem com todos? Tudo jóia? Aqui, diretamente de Berlim, na Alemanha, onde viemos para cá para participar de um congresso sobre TDAH, eu especificamente. Viemos aqui nesse momento e a gente não podia deixar, mesmo assim, de dar a nossa contribuição para vocês. Né? A nossa live, como de sempre, a gente não podia deixar de fazer. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Aqui é a Luciana Brits, psicopedagoga, psicomotricista, e junto com o Clay, neuropediatra, e pesquisador na área. Nós estamos aqui trabalhando e estamos aqui um pouco passeando, mas também viemos aqui para Berlim para o segundo congresso. Segundo congresso, Clay? Acho que não é segundo, não, Não, né? já é o quarto. Quarto congresso da Liga Europeia de TDAH. Boa noite, Verônica. Boa noite, Thalita. Boa noite, Adriana, Inês. Tudo bem? Boa noite. Acho que aí no Brasil é o quê? 5 horas de diferença? Então deve Cinco ser umas 6 horas da horas. tarde lá? Lá deve ser 7 horas da noite agora. Não, amor, porque agora é É 1 da meia-noite. manhã. Então, Tipo, 1 da manhã, 5 horas. 5 horas dá o quê? 5 horas para trás, sete Gente, que horas. horas são aí? Coloca aí pra gente saber. Que horário que é aí pra vocês? Olá, coloquem aí pra gente o Daí a horário, gente quem sabe o puder. horário, né, de vocês aí. Isso mesmo. Que bom, Leila de Oh, que bom. Tá Recife. todo mundo entrando Oh, devagarzinho. bacana. É uma Que live bom. meio fora de hora, né? Mas se a gente fosse falar às 9 da noite daí, aqui seria mais de 2 horas da manhã, né? Então a gente resolveu fazer essa live um pouco mais cedo. 7h47 lá. Então, se a Ah, gente legal. fizesse, né, para as 9 horas ia ficar muito, Então muito vai dar tarde aqui. 8, 9, 10, 11, meia-noite, E 1, detalhe, 2. a gente está num hotel, né? Acho que ficaria meio complicado 2 horas da manhã fazer uma live aqui, E a viu? gente precisa dormir, que a gente tá cansado. A gente viajou a noite toda. O fuso horário deixa a gente um pouco assim meio desconectado, né? Meio fora do ar. Sim, sim. E, por exemplo, amanhã, a hora que eu acordar, umas 8, 9 horas da manhã, aí vai ser 2 horas da manhã, né? É verdade. Então deixa a gente um pouquinho desnorteado. Ô, gente, sejam bem-vindos. Para quem nunca veio, essa é a primeira, já está aqui a primeira vez. As lives da Neuro Saber nós fazemos de terça, quinta e domingo. Terça e quinta nós falamos de algum assunto relacionado a desenvolvimento infantil e de domingo nós falamos sobre autismo. Boa noite, Ana. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosângela, de Santo André. Olha, a Rosângela sempre com a Ana, gente, a o filho Ana. dela é seu paciente. Sim, a Ana. Mônica. Mônica, Nós Camila, também com cara de acabado, gente, porque a gente faz tá parte, viu? cansado. A viagem foi de quase 12 horas, É. né? E realmente a gente dorme, mas é aquela dormida de avião, né? Que não dorme lá muito bem. E a gente andou bastante hoje. Então, é por isso que nós estamos com essa cara aqui. Mas não ligue para nossa cara, não. Não. Né? Nós estamos mesmo assim muito animados, né? Como a Inês Amália fala, ó, a gente seguindo na luta, né, Inês? É isso mesmo, a gente não para nunca e não para também de querer levar conhecimento para vocês. Olha, a Wanda de Portugal. Opa, Portugal tá sofrendo um pouco aí, ó. É 11h48 em Portugal, né, Pois Wanda? é, pois É é. assim mesmo, faz Clay, vamos parte, falar viu? um pouco, tirar um pouco as dúvidas do pessoal sobre TDAH Isso. hoje? Vamos direcionar a live de hoje, né? Sim, isso. Vamos direcionar a live de hoje para falar um pouco de TDAH, né? Tirar as dúvidas de vocês e por que que eu tô aqui. Bom, O que é o Enetides, Clay? vamos falar um pouco do Eunetides, ou Eunetides em português, né? Em inglês, Eunetides é uma sigla que significa Rede de Pesquisa Europeia em TDAH. Essa rede já existe há mais de 10 anos, como entidade, mas ela já vem há 30 a 40 anos. Vários pesquisadores da Europa, né, se uniram dentro das suas universidades e também nas suas organizações paralelas a essas universidades, eles se uniram para formar uma rede de pesquisa.
A chefia dessa rede de pesquisa é feita pelo Dr. Joseph Sargent, que é da Universidade Livre da Holanda, e ele já professor emérito, e o Dr. Sargent tem artigos e trabalhos e sistematicamente trabalhado com várias linhas de pesquisa e com várias pessoas dentro da pesquisa de TDAH na Europa e nos Estados Unidos há quase 40 anos. E o Sargent é amigo do Clay. E ele é meu amigo, uma pessoa maravilhosa, quem realmente, desde o começo, desde o primeiro congresso, que foi há 8 anos atrás, Foi em Amsterdã. que foi em Amsterdã, eu não perco nenhum, né? Eu vou em todos a cada 2 anos, ocorre a cada 2 anos o congresso, e o Sargent foi uma das pessoas mais importantes dentro da minha carreira de conhecimento do TDAH e de saber detalhes que eu achava que não existia, né? Coisas que vocês aos poucos vão falando às vezes pra gente, nossa, doutor, né? Quantas pessoas que fez o curso de TDAH, em 2 ou 3 ocasiões que a gente lançou o curso, e falava assim, nossa, doutor, não sabia que o TDAH era tudo isso. Realmente, e quando o doutor Sargent começou a me apresentar o que é realmente o TDAH nos seus mais grandiosos detalhes clínicos, detalhes comportamentais, né, e tudo mais, eu também não sabia de muita coisa do TDAH. Quantas teorias que tem o TDAH, Clay? Existem 6 teorias hoje explicando, dando como proposta de construto teórico, psicológico para explicar o transtorno. E qual que é a teoria que o Sargent ele tem uma das teorias é dele. Uma das teorias é a teoria chamada teoria cognitiva energética. Fala um pouco dessa teoria, pessoal. Essa teoria coloca o TDAH como um transtorno resultante de uma insuficiência que ocorre entre áreas superiores e áreas inferiores do cérebro, onde o indivíduo não consegue dar conta de atividades que não tenham recompensa imediata, né? Então, a pessoa não consegue se organizar, não consegue planejar, não consegue fazer atividades sequenciais se não forem atividades com recompensa, que dê prazer. Então, o TDAH é um transtorno que atrapalha a forma e a persistência com que o indivíduo tem que se concentrar em atividades que não dão recompensa. E essa teoria já tem um capítulo escrito por mim e pelo Dr. Sargent no livro da doutora Silvia Ciasca, que foi lançado em 2015, tem o capítulo lá, o capítulo 22, ele fala dessa teoria, são mais de 20 páginas. E é uma teoria que não tinha nenhuma tradução para o português. Foi a primeira, eu e o Dr. Sargent fomos os primeiros eu fui o primeiro a traduzir para o português a teoria, e eu que escrevi junto com o Dr. Sargent em detalhes essa teoria. E ela é uma teoria que é considerada hoje, dentro da linha de pesquisa, a teoria mais completa para se explicar o transtorno. Isso porque é uma coisa subtalâmica, né, Clay? Ela não tem controle mesmo, né? É um transtorno que tem tanto alterações na área voluntária do cérebro, aquela área que nós controlamos, quanto em áreas involuntárias, tá? E áreas que nós não controlamos do cérebro, né? Então, pouca dopamina em regiões que, por exemplo, nós não controlamos. Então, manter o nível de atenção, por exemplo, durante uma atividade, parte desse nível de atenção, ele é controlável. Mas no TDAH, grande parte dele alterado é em áreas que a gente não controla, tá? A Sheila está falando aqui, crianças com TDAH precisam de professor auxiliar? O município é obrigado a disponibilizar esse profissional? Não necessariamente, tá? Deixa eu ver só quem perguntou, a Sheila Cavalcante, né? Então, criança com TDAH depende. Tem 3 alterações do TDAH relacionadas à parte pedagógica. A criança com TDAH que não tem dificuldade para aprender, ela só tem um problema de rendimento, só isso. Tem aquela que devido ao diagnóstico ter sido tarde, ficou com lacunas de conteúdo importantes, então essa vai precisar de reforço, vai precisar de um apoio a mais. E a terceira, sim, essa tem muita dificuldade para ler e escrever e pode ter um transtorno de aprendizagem junto. Essa vai precisar de professor auxiliar, tá? Mas os outros casos não. Por exemplo, eu tenho TDAH, eu nunca precisei de professor auxiliar na escola, tá?
Mas eu tive que ter determinados tratamentos, tive que fazer, assim, eu via que determinadas formas pedagógicas que o professor assumia na sala facilitavam a minha aprendizagem. Eu tinha que muitas vezes ensinar os meus amigos para poder memorizar melhor o que eu aprendia. Então eu tive que buscar alguns recursos. Clay, o que Tá? é TDAH? Tem gente que está Então, entrando agora e não está nem ô sabendo o que Rejane, é. então vamos falar o que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno caracterizado por uma excessiva dificuldade de concentração e de atenção seletiva e sustentada para cumprir atividades que requeiram esforço mental prolongado, sem recompensa imediata. Então, por exemplo, cumprir regras, rotinas, fazer uma sequência de tarefas onde eu tenho que simplesmente cumprir uma sequência que não tem recompensa nenhuma e eu tenho que fazer até o fim. Atividades que eu tenho que pensar muito, que eu tenho que analisar detalhes, que eu tenho que ver as consequências, que eu tenho que me antecipar em determinadas questões para resolver bem resolvido, perceber detalhes. Então o indivíduo não consegue se concentrar o suficiente, tá? E isso faz com que ele tenha uma dificuldade maior de memorizar e de guardar determinadas coisas e conteúdos, tá bom? Devido a isso, ele pode ter problemas sérios, não só de aprendizagem na escola, mas problemas para analisar afetivamente uma situação, pensar em todas as possibilidades quando tem que tomar uma decisão, né, de conseguir se concentrar num diálogo com uma determinada pessoa, tá? E muitas vezes, se você não reconhece isso logo, essa criança fica com fama de que é preguiçosa, que é mal intencionada, que é uma criança que não quer se comprometer com as coisas, que não tem responsabilidade, e não é verdade. Você vai ver, o indivíduo tem um transtorno. Outra coisa importante, junto a esse quadro, a criança pode ter problemas de sono, ela pode ter problemas de alimentação, problemas motores, espaciais, atrasos no seu desenvolvimento motor e de linguagem, pode ter também dores de cabeça, pode sofrer com questões relacionadas ao controle de xixi, de cocô, durante a noite ou durante o dia, quando está durante o período da infância, tá? A Flávia está fazendo uma pergunta aqui, ó. Meu filho é repetente do 8º ano e está caminhando para uma nova reprovação. Ele faz reforço escolar, mas mesmo assim vai muito mal. Como posso ajudar? Flávia, tem que fazer uma avaliação multidisciplinar, porque teu filho pode ter algo mais do que só um TDAH. Não sei se ele tem. Pode ter as comorbidades. O que Pode ter são comorbidades, Clay? Então, 70% das crianças que têm TDAH apresentam outros problemas associados, que a gente chama de comorbidades. Então, dislexia, disgrafia, desortografia, transtorno de aprendizagem não verbal, problemas de transtorno de ansiedade. Criança com TDAH tem mais risco de ter distúrbios de sono, problemas relacionados a quadros depressivos. Quantos por cento da né? população tem TDAH, Clay? Crianças, em torno de 6%. Gente, é muita gente. Tá? É muita gente. Se a gente levar em consideração que 7% da população tem diabetes, né? Por exemplo, TDAH tem 6%. E na fase adulta, esse índice chega a 3%. Tem muita gente que acha que o TDAH vai embora na adolescência e que depois de uma certa idade desaparece. Não. Pode, em 50% dos casos, continuar até a fase adulta. Tá? A Tereza está falando que o filho dela tomou TDAH e tomou Ritalina. Por 2 anos. Mas percebeu a percebi que ficava questão dos com muitos tiques. E é muito isolado socialmente. Então, tem que ver se esses tiques é por causa da Ritalina, porque algumas crianças com TDAH têm tique. E a Ritalina pode não ter sido o desencadeante. E sem Mas e contar se for, Clay? que se for devido à Ritalina, geralmente esses tiques são esporádicos e tendem a desaparecer. E o benefício que a Ritalina traz é muito superior ao fato dos tiques estarem acontecendo, a não ser que seja uma coisa muito A insuportável. criança Tem que trocar o remédio. pode ser autista e TDAH, Clay? A Elisângela fez uma pergunta importante. A criança pode ser autista e TDAH. Tá? A associação de autismo e TDAH chega a mais de 50%. Então, muitas vezes, as duas coisas associadas precisam ser tratadas também, cada uma qual sendo necessário. Tá bom? Ih, a Roberta vai levar uma bronca agora, hein? Vai, Clay. Ô, Roberta, meu filho tem TDAH, ele tem 10 anos e tem uma dificuldade muito grande na leitura. Eu dava Ritalina, mas parei por mim. Roberta, não pare, tá?
A Ritalina é fundamental para o seu filho ter condições de cumprir adequadamente a vida escolar. Ler, escrever e calcular são atividades de esforço mental prolongado e na maioria das vezes não tem recompensa nenhuma. Então a criança com TDAH tem muito problema. Só falando um pouquinho da questão da leitura, gente, eu como psicopedagoga, o que eu sempre oriento os pais que têm filhos com TDAH a tá fazendo? Geralmente essas crianças, elas detestam ler, elas não gostam. Por quê? Porque a atividade de leitura, ela exige um esforço mental muito grande. E elas têm que ficar paradas, e elas não podem ficar vendo os barulhos, ouvindo os barulhos, vendo as coisas. Então, é muito importante o quê? Ao invés só de você mandar ele ler, você dá o exemplo, os pais têm que dar o exemplo em casa da leitura. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você falar, meu filho, vai lá ler, e você não lê como pai. Isso é muito importante. Segundo, é muito importante você fazer um trabalho principalmente de percepção visual com essas crianças. Sabe aqueles livrinhos, aquelas revistinhas tipo picolé que tem aí que a gente compra? Não sei como é o nome, assim, em alguns lugares do Brasil, mas é umas revistinhas que trabalham o jogo dos 7 erros, que trabalham atividades de percepção visual. Isso é muito importante, porque a leitura era parte de um pressuposto de percepção visual. A gente primeiro tem que ter um bom nível de percepção visual para poder ler. Então, trabalhem com essas atividadezinhas para eles gostarem, para eles ficarem procurando coisas nos desenhos, detalhes, porque isso ajuda a trabalhar principalmente a parte visual na hora de procurar coisas, porque os olhos é com eles que a gente faz a leitura. Segundo, nós temos um filho TDAH. Nosso filho detesta ler. Ele não gosta de ler e nós somos modelo, nós lemos. Então, o que nós sempre fazemos? Primeiro, nós lemos junto com ele. Segundo, a gente compra coisas e livros que ele Assuntos que ele ama. gosta, Assunto que tá? eles gostam Outra coisa, eles têm que muito. perceber que existe uma função de leitura. Então eu estou lendo para quê? Porque se for ler por ler, ele não vai nem começar. Então ele tem que saber, não, eu vou ler porque eu preciso entender isso aqui para poder entender o que eu gosto, determinado assunto. Ou eu tenho que ler isso aqui porque é algo que vai me dar uma base boa para eu poder entender um mecanismo de uma determinada situação. Por exemplo, Né? nosso filho ama coisa de Segunda Guerra Mundial. Ele ama. E sempre que a gente vai na livraria, em alguma coisa, a gente compra o livro e a gente lê junto. E eu pergunto o que estava naquele livro, o que estava escrito, o que não estava, enfim. Então a gente também tem que fazer isso. Ana Paula, achei muito Ó, legal a sua isso pergunta. é. Qual a idade que devemos falar que ele é TDAH? Em casa a gente sempre falou para o Desde o nosso filho. começo, Sempre. tá? Jogo aberto, jogo E olha, limpo. por eu ter TDAH e me tratar também, isso facilitou muito para ele, porque ele se perguntava por que só eu tomo remédio na escola, ou por que só eu tomo remédio em casa, porque os outros dois filhos não tomam. Eu falo, não, eu tenho TDAH também e tomo medicação, eu também preciso tomar. E a partir daí ele falou, nossa, é pai. E eu, como, graças a Deus, né, estudo e tudo mais, ele começou a ver que era bom, nunca mais ele reclamou do remédio, E né? que o Passou TDAH a não é uma entender. muleta para nada. Exatamente, porque ele leva bronca igual todo mundo e eu pego no pé dele igual todo mundo, porque essa criança, por ela ter que ter mais motivação para fazer as coisas, ela precisa ter alguém no pé dela mesmo, tá? Porque senão não faz, vai ficando para depois, Não atrasa, adianta esse tá? negócio de, ai, pode deixar que ele cria Deixa eu aproveitar e maturidade. Não responder cria. algumas coisas, né? Tem associação de deficiência intelectual com TDAH? Tem. E o deficiente intelectual que tem TDAH, ele precisa de uma atenção maior, porque muitos deles não se alfabetizam porque não conseguem se concentrar o suficiente, somado. É possível identificar nos primeiros 3 a 4 aninhos. Já dá para identificar, tá? E os protocolos dizem que a partir desse momento é necessário fazer a intervenção psicoterápica comportamental e treino dos pais para que ela possa conseguir fazer as atividades dela. Outro ponto importante é não deixar para fazer diagnóstico na adolescência, fazer o mais cedo possível, porque essas crianças começam a ter sintomas de transtorno positivo desafiador, transtorno de ansiedade, começa a ter problemas de socialização,
começa a ter atrasos pedagógicos nos primeiros anos. Então, se você vai deixando, ela chega na adolescência com um monte de lacuna de conteúdo em leitura, escrita e Adolescência, matemática. a gente vai fazer a Tá? avaliação na clínica e você não sabe se ela é disléxica ou Vira se ela uma- tem TDAH, vira uma bagunça. Vira um conjunto de problemas, tá? E os pais não têm tempo de ficar levando, os pais têm dificuldade de conduzir. Então, quanto mais cedo faz o diagnóstico, tudo fica mais fácil, tá? Tem que parar de tomar remédio no fim de semana? Não, tem que tomar remédio todo dia. A Andréia fez uma pergunta aqui. As DIS fazem parte do TDAH? Ó, dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, são comorbidades, não faz parte do TDAH, mas elas costumeiramente se associam. A criança pode ter transtorno. TDAH e disgrafia? Pode. Pode ter TDAH e descalculia? Pode. E assim por diante. Exatamente. E a medicação, ela é muito importante, tá? Um dia a gente vai fazer uma live só falando sobre medicação, tá, porque gente? isso dá uma bela de uma live. É que, na verdade, a gente tá segurando aqui, vocês desculpem, tá até balançando todo o negócio aqui, e aí a gente tá mesmo só para tirar as dúvidas, né, Cleiton? Aham, sim. Isso eu acho muito importante mesmo, tirar as dúvidas, porque, olha, eu penso assim, as pessoas têm muita dúvida de autismo, mas muita gente tem muita dúvida de TDAH também. E as pessoas ficam assim perdidas com tanta coisa que está aparecendo. Isso mostra a importância, gente, de sempre ter eventos que venham trazer consensos gerados por pesquisa científica. Então, por exemplo, aqui Por isso em que a Berlim, gente tá aqui. por isso que eu estou aqui em Berlim, para participar do 4º EUNETIDES. Por quê? Porque a cada 2 anos é trazido várias pesquisas que estão se concluindo, vários consensos que vão se criando de acordo com determinadas linhas de pesquisa no TDAH, e o congresso serve para apresentar esses resultados. E aqui é só médico que participa desses congressos, Não, Clay? o EUNETIDES, por exemplo, sabe quem chefia o EUNETIDES? O Dr. Sargent, que é psicólogo. Ele não é médico, tá? A maioria das pessoas envolvidas, inclusive, não são neurologistas, não são neuropediatras, não são psiquiatras. São pessoas de áreas afins, né? Não médicos que estão participando. E a maioria dos palestrantes também não são médicos. E então, o envolvimento, inclusive, da indústria farmacêutica, ela é bem pequena, comparado a muitas situações onde a gente vê aí no Brasil, né? Que fala-se de TDAH, criou-se o TDAH para dar remédio. Não, nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Tanto que a maioria dos temas aqui, eu peguei a programação de novo, não é acerca do remédio. A maioria dos temas é como conduzir essas crianças na escola, o que tem, as pesquisas têm trazido de terapias que têm buscado melhorar sem o uso da medicação. Então, não é assim, tá? Nossa, a gente está com 260 pessoas. A gente sabe que aí no Brasil é 6 horas da tarde. É um horário Tem muita difícil, gente que né? está, às vezes, trabalhando, tá? Então, a gente queria agradecer, reconhecer vocês aí de vocês estarem aqui. Vocês estão gostando da live de hoje? Tá meio tremida, meio de quarto de hotel. Se estiverem gostando, bota um coração, faz um, faz um Isso é joinha importante, aí. isso é importante para a gente ver que realmente o tema está sendo importante para vocês hoje, né? Ainda mais esse horário que está um horário atípico para uma live, né? Para uma neurolive. Mas hoje a gente teve que fazer desse jeito. Muitas pessoas me perguntam se o TDAH afeta a forma com que a criança age e reage às situações do dia a dia. Sem dúvida, criança com TDAH tem dificuldade com frustrações. Então elas têm mudança de humor, ela explode, ela se irrita fácil, ela agride mais verbalmente, fisicamente, ela reage de formas mais inadequadas. Muitas vezes é ela que é a culpada lá na escola disso acontecer, né? E quando você vai ver, a culpa não era dela, a culpa era de alguém que mexeu. Lembrando que o TDAH a gente tem 2 tipos, tá, gente? Tem o hiperativo, impulsivo e tem o desatento, que a gente acha que TDAH é tudo agitado. Não, nem toda criança com TDAH é hiperativa, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque essas crianças acabam até, essas que são quietinhas, tímidas e têm déficit de atenção, elas acabam ficando sem atenção específica e sem ninguém ligar para elas. E são as que têm mais prejuízo, por quê? A Vanessa Aga do Japão acompanhando. Ô, Vanessa, Vanessa, tudo bem? Tudo 8 jóia horas, aí? eu falei que era 6, desculpa, gente. É verdade, 8 horas. no Japão não é
esse horário noturno. Lá É, é de manhã, no né? Brasil que são 8 horas já. Isso. No Japão é 7h40, Por que que a gente 8 está horas falando da isso? Que às manhã. vezes a gente fica assim, ah, nossa, né? TDAH é para acalmar a criança, ficar dando remédio. Não, o nosso grande problema é a desatenção. A agitação, ela causa muito comprometimento social, mas a desatenção, ela É causa o que muito leva prejuízo muito mais escolar. problema. A Elisângela perguntando, quem que dá o diagnóstico? O neuropsiquiatra. A Os avaliação dois. deve ser multidisciplinar, com a participação da escola, dos pais e de profissionais não médicos, e quem fecha o diagnóstico, lógico, pela lei e tudo mais, é o médico, e quem normalmente dá são esses dois profissionais, tá? Tanto um quanto o outro, ok? Vamos. Olha, Raquel do México. Oh, México? É, Cadê? Raquel Carrara Emílio Alonso, do México. Ô, Oh, Raquel, que vamos pro bom. México. Mais um país aí Vamos, participando vamos das passear? Neurolives. Oh, que É, pois beleza, hein? é. Muito bem. E, Gente, olha, foi muito bom. Eu acho que valeu a pena. Eu acho que aqui deu para tirar várias dúvidas. A gente pode até intensificar um pouquinho mais, falar alguns detalhes do TDAH. Quem fez o curso de TDAH com a gente sabe que o TDAH, nossa, dá mais de 60, 70 horas de aula corrente, nosso curso contínua. tem 9 módulos Nosso curso de só sobre TDAH tem TDAH. 9 módulos que É muita. abordam o TDAH sob vários aspectos. Isso é muito importante para poder reconhecer com propriedade o que é o transtorno. É Tá porque a bom? gente tem que ter segurança, né, gente, para falar as coisas. Mas aqui nas lives a gente também vai estar falando para vocês. A gente tem uma aula no YouTube que é maravilhosa. Tem uma mãe na live, os pais, os homens em geral não aceitam, acham que os filhos são preguiçosos. É algo de E é caráter. verdade. É só a gente ver, né? Quantos homens tem nas lives? Verdade, você falou uma verdade, só tem E essas mulheres, né? crianças elas se culpam muito até porque são taxadas de preguiçosas. É. O homem costuma falar que isso é frescura, aquelas coisas, né, Não, Clay? e não é nada Não é. disso. A gente tem uma aula da Neurosaber, entra lá no canal do YouTube, Neurosaber. Tem uma aula de TDAH que o Clay Em torno deu. de 50 minutos a aula. Aqui 50 minutos, É tem mais do que mais. uma Ah, o hora? Clay começa Não a sei. falar, ele não para, gente. É TDAH ele ama. maravilhoso, tá? É a minha área principal, é a área que eu estou fazendo meu doutorado. Então, aquela aula acho que dá para esclarecer. Vão lá, viu, gente? Eu estou vendo aqui várias pessoas, pais, com dúvida, né? Vão naquela aula lá que vocês vão entender direitinho o que é Gente, TDAH. tem os slides, tem tudo. Acho que tem mais de, não sei, 30 mil Aquela aula, visualizações, gente. aquela aula do YouTube, ela já foi utilizada para fazer a atualização de professores em rede pública. Vocês podem usar aquela aula lá, tá? Aquela aula está disponível e livre para ser utilizada para essas finalidades. Ô, Davi, a gente tem uma live que a gente falou sobre Down. Procura aí no Facebook, nas nossas Verdade. lives, que tem uma live sobre síndrome de Down, É ok? verdade. Tá bom? Ana Paula, ele fala que não existe, que é invenção, então assiste a aula junto com ele. Tá bom? Ele vai olhar aquela aula e vai comparar com o filho, viu, Ana Paula Souza? Sabe por quê? Vai Porque o começar a ver. diagnóstico desses transtornos, principalmente esses transtornos mentais, infantis, né, Não tem depressão, exame. a gente chama de um diagnóstico dimensional. O que é um diagnóstico dimensional? A gente vai ter que dimensionar o tamanho do prejuízo. Não tem cara, não tem exame, não tem eletro, não é isso, Exato. Clay? Todo mundo é um pouco desatento, todo mundo é um pouco impulsivo às vezes, mas o excesso disso levando a prejuízo aí vira transtorno. Então, é essa dimensão que a Luciana falou. Dependendo da dimensão, é transtorno. Dependendo da dimensão, não é transtorno. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muito critério. Não é em primeira consulta que vai ficar dando remédio, né? Todas essas coisas. A gente tem que ter uma avaliação ampla, né? Sobre tudo isso. Exatamente. Tá bom? Isso é muito importante, tá bom? Gente, gostaram da live de hoje? E aí, hein? Bota um um coraçãozinho, um Compartilhe essa joinha. aula. Eu acho que tem muita gente que deve ouvir essa aula de hoje, viu? Acho que foi uma bela introdução sobre o que é o TDAH para a gente poder entender e dar o primeiro início. Renata, já tem live sobre diferença de dislexia e TDAH. Olha lá no Face. Vai lá, tá bom? Já tem. Gente, seguinte, a gente tá terminando hoje que a gente vai dormir, que é quase 1 da manhã, né, Clay? Já é. Já é quase 1 Boa da sorte manhã. para vocês. Uma boa sexta-feira agora, né? Pois E a gente volta com a live de domingo. domingo. Lembra que domingo é autismo. Quem sabe a gente não vê aí umas lives durante o dia, alguma verdade. coisa assim. De repente, olha, no congresso eu vou fazer, Ah, entrar, hein? com certeza. Durante o congresso que vai ser de domingo até terça-feira,
nós vamos ter aí Neurolives durante o congresso, tá bom? E aí é o seguinte, vocês, por favor, terminou aqui, o que vocês vão fazer? Compartilhar. Compartilhar. Bruna, a gente não vê as perguntas. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente não responde as perguntas de vocês, porque é cheio de pergunta, começa a passar super rápido aqui pra gente, a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue. Tá bom? Mas, Bruna, você pode, se você quiser, manda pra mim. Ou deixa aí, a gente vai tentar fazer uma Neurolive, alguma coisa, né? Sobre essa pergunta. Exatamente. Gente, Deus abençoe vocês. A gente fica aqui até quarta-feira? Isso, até quarta-feira. Até quarta-feira. Amanhã nós vamos passear um pouquinho, né? Poxa vida, faz parte, né, Cleide? Eu preciso descansar um pouco também. A gente precisa descansar um pouco. E aí, terminou a live, vocês vão compartilhar. Isso, beijo para vocês. Domingo nós vamos ver se a gente faz um pouco mais cedo, umas 7 horas da noite. Isso, vamos colocar como 7 horas. Vamos ver se a gente consegue umas 7 horas da noite, tá bom, gente? Tá bom, 7 horas daí, tá bom? Daí do Brasil. Tá bom? Gente, um beijo, Deus abençoe vocês e compartilhem a live e um beijão para vocês, viu? Tá joia. Tchau, tchau.